Dia. Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre o sangue humano, né? Mais especificamente sobre os componentes do sangue. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 7, questão 1 a questão 12. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 16 e 17. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de sangue humano, né? A gente já tem que entender qual é a principal função do sangue humano. A principal função do sangue humano vai ser justamente transportar algumas substâncias para todas as células do organismo. Que substâncias são essas? São dezenas de substâncias, dentre elas hormônios, proteínas, aminoácidos, vitaminas, gases como o oxigênio e o CO2, enfim, inúmeras substâncias, incluindo também excretas, substâncias que devem ser eliminadas do corpo humano, como eu já dei o exemplo, né, agora, do CO2 é uma delas. Mas como que a gente entende que o sistema cardiorrespiratório junto com o cardiocirculatório vão funcionar? Lá nas nossas últimas aulas, né, quando a gente estava falando de sistema respiratório, a gente começou a observar essa interação de um com o outro justamente nessa questão da hematose, da troca gasosa, de receber oxigênio e de entregar o gás carbônico para fora do corpo humano. E aí, gente, a gente viu todos os detalhes de como que é composto o sistema respiratório. E agora, para finalizar esses dois sistemas que trabalham em conjunto, a gente precisa entender como que funciona o sistema circulatório. E como que ele é composto, né? Nós vamos ter o sistema circulatório formado por muitos poucos elementos. São eles a bomba cardíaca, né? Que nada mais é do que o coração, ou melhor dizendo, né? O músculo cardíaco, que se denomina como miocárdio. Então a gente tem o miocárdio ou o coração, como vocês preferirem chamar. Eu prefiro que vocês utilizem o termo miocárdio, porque é muito mais, digamos, formal e correto para a biologia, tá? Outro fator, outros elementos que nós vamos ter, outras estruturas, são os vasos sanguíneos. Então quando a gente para pensar que o sistema circulatório é formado apenas pelo coração e pelos vasos sanguíneos, a gente vê que a gente imagina que é um sistema muito simples, mas não é. A gente tem uma complexidade dentro deles, a gente tem uma ramificação dessas estruturas, a gente vai ver que o coração ele se divide em algumas partes mais para frente, nós vamos ver que os vasos sanguíneos também são denominados como artérias, veias, venículas, arteríolas, capilares sanguíneos. Então, quando a gente fala simplesmente coração e vasos sanguíneos, não quer dizer que seja simples, ok? E aí, qual é a função do coração? Bombear o sangue, né? E qual é a função dos vasos sanguíneos? Levar o sangue para o corpo e trazer o sangue de volta do corpo para o coração, ok? E aí, gente, hoje na nossa aula específica, a gente vai falar de quê? Do fluido que é transportado dentro desses vasos e que é bombeado pelo coração, que é o sangue humano, né? E aí, qual é a função do sangue? Se a função do coração é bombear o sangue e a função dos vasos sanguíneos é carregar o sangue para o corpo, logo a gente entende que esse sangue está rico em nutrientes quando sai do coração e rico em excretas quando volta para o coração, né? E aí, como que é constituído esse sangue, né? A gente sabe que o sangue ele é assim, ele tem muita água, né? Então é uma das importâncias da gente manter a hidratação adequada. Só que tirando a água, a gente encontra alguns elementos cruciais para o bom funcionamento do organismo. O sangue humano ele é constituído de plasma, hemácias e leucócitos e plaquetas, tá? E aí, gente, esse plasma, né, ele digamos que é o que é formado a água, né? Ali vai ter água, sais minerais, excretas, vamos ter CO2, O2, proteínas, hormônios, enfim, vitaminas. Vamos ter uma série de substâncias que vão ser diluídas no plasma graças à sua rica quantidade de água, ok? E o plasma ele vai constituir até 66%
tá, do sangue humano. Ou seja, mais da metade do sangue humano é constituído de plasma, ok? Aí os outros 34% vai ficar distribuído entre hemácias e leucócitos. E aí a gente precisa entender o que vem a ser hemácita e leucócitos. Nós já vimos que o plasma é a parte fluida, né? É a parte que vai diluir as substâncias junto com a água. E que substâncias são essas? Inclusive leucócitos e hemácias, junto com aquelas que já foram citadas, proteínas, hormônios, vitaminas, sais minerais, CO2, O2, água em si, enfim. Então, a gente precisa entender agora o que vem a ser as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos falar primeiro das plaquetas, né? O que são plaquetas? Plaquetas são substâncias, são os elementos que vão ser responsáveis pela coagulação do sangue. Quando a gente se corta, né, a gente não fica sangrando até que a gente costure aquele corte, até que a gente estanque aquele corte. Não, a gente simplesmente para de sangrar em determinado momento. Obviamente, se for uma ferida muito profunda, você vai ter que ter um auxílio do médico. Mas as plaquetas elas vão auxiliar na coagulação do sangue. Ou seja, vai fazer com que o sangue, as moléculas do sangue se coagulem, se agrupem, né, e façam com que você pare de sangrar. E o nome disso se chama tampão plaquetário. E o nome já diz, tampão plaquetário vem de plaquetas. As plaquetas elas vão se agrupar ali naquela região do sangramento, da hemorragia, e vai realizar literalmente um tampão. Mas professor, eu nunca vi formando tampão nenhum. Claro que não. São estruturas microscópicas, mas que auxiliam sim. Elas auxiliam sozinho nessa coagulação? Não. Nós temos outras substâncias, como por exemplo a vitamina K, que é extremamente importante, né, nesse processo do tampão plaquetário. Tanto que a mulher, quando está grávida, ela tem que fazer reposição de vitamina K, né, tem que fazer um acompanhamento nutricional para que ela não tenha um déficit de vitamina K durante o parto, porque no parto ela pode ter uma hemorragia, principalmente se for um parto cesariano, mas até mesmo um parto normal, ok? Já as hemácias, tá? Elas são elementos que vão ter a principal função de transportar oxigênio e gás carbônico. Como assim? Vamos lá. As hemácias elas vão conseguir, elas têm uma afinidade muito grande com o oxigênio, então a molécula de oxigênio vai se aderir a ela e ela vai transportar o O2 para todas as células do corpo. Da mesma forma que ela também, ao doar o oxigênio para a célula, ela recebe o CO2 e esse CO2 também se agrupa a ela, se adere a ela e ela leva de volta para os pulmões, aonde vai ocorrer a hematose. Aí a associação do sistema circulatório e respiratório. Mas, gente, tem um detalhe. Essas hemácias, elas transportam todas as moléculas de oxigênio, porém elas não transportam todas as moléculas de CO2, isso vocês têm que saber. Uma grande parte do CO2 ele é transportado no plasma, tá? Mas ela carrega, sim, um pouco de CO2 também, mas com muito mais afinidade ao O2, ao oxigênio, ok? A gente tem em média, né, em cada 1 ml de sangue, a gente tem 5 milhões de hemácias. É uma quantidade enorme, tá? E essas hemácias, essas células hemácias, né, elas duram em média 120 dias e depois são reconstituídas, são repostas elas são formadas na medula óssea, tá? Medula óssea vermelha, ok? É muito importante a gente ter em mente também, tá, que essas hemácias têm uma característica muito, muito peculiar, que elas são anucleadas, elas não têm núcleo, justamente para que fiquem com maior espaço para conseguir transportar o oxigênio. Isso é uma curiosidade, é uma característica muito importante das hemácias. Outra característica que nós podemos dizer do sangue é a presença de leucócitos, tá? Então vamos lá, hemácias e leucócitos. As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos, para quem não sabe. E os leucócitos são conhecidos como os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos eles têm um pouquinho menos, né, pouquinho menos não, bem menos, né, na constituição do sangue. A gente tem entre 6.000 e 10.000 leucócitos a cada 1 ml de sangue. Isso vai determinar o período que é coletado esse sangue para análise, porque os leucócitos têm a principal função de defesa contra organismos invasores, né? Então, se a gente faz um exame de sangue quando a gente está com algum tipo de infecção, obviamente os nossos leucócitos vão estar em maior número, mas em média entre 6 e 10 mil a cada 1 ml de sangue. E a sua principal função é proteger o corpo,
defender o corpo de invasores. Existem mais de um tipo de leucócitos, tá? Diferente das hemácias, que é só uma. Existem vários tipos de leucócitos. Nós temos os monócitos, os estrolófitos, nós temos vários tipos de leucócitos no organismo humano que não vem ao caso na aula de hoje, tá? E esses tipos de leucócitos, eles vão ser responsáveis, todos eles, por defender o organismo, cada um com uma função específica, ok? E aí, gente, sabendo toda essa aula de hoje, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 4. Eu quero que vocês descrevam, tá? Passem para o papel as principais funções dos componentes, tá? Do sangue humano. Eu fico aguardando. Muito obrigado, até a próxima.